De volta com Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Hoje vamos conversar com o professor Daniel Monteiro. Ele é advogado, professor de Direito Eleitoral da UFRN. Seja bem-vindo ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Eu que agradeço, Robson, o seu convite. É sempre uma alegria estar aqui de volta em um programa de tanta qualidade como é o seu. Muito obrigado. Nós vivemos num sistema de democracia representativa. Na democracia representativa, nós escolhemos os nossos representantes por meio de eleição. Para que se chegue até a eleição, nós temos todo um processo eleitoral. E aí eu gostaria que a gente pudesse falar um pouquinho sobre o que é que a gente pode providenciar, né, para que a gente tente se prevenir ou minimizar as possibilidades de corrupção, de tanta coisa errada que acontece durante esse período da eleição, que faz com que no exercício do mandato, boa parte de determinados políticos, eles têm um comportamento de fazer aquele dinheiro retornar. Robson, essa pergunta é muito interessante porque nós estamos aí há quase um ano antes da eleição 2020, né? São eleições municipais para prefeito, vice e vereadores, e há uma quantidade imensa de candidatos, onde mobiliza aqueles políticos que estão mais perto de você, telespectador, perto da sua cidade, o vereador, o prefeito. E respondendo a sua pergunta, é muito importante, que passa por vários aspectos, que o eleitor, ele primeiro se informe, né? Se informe com qualidade, ele também tenha um senso crítico para analisar, inclusive, o que são situações de fake news, o que são informações autênticas, né? Ele fiscalize o seu gestor, o seu candidato, né? Será que você, telespectador, lembra qual foi o último vereador, o último prefeito que você votou na eleição passada, né? O que é que ele tem feito nesses 4 anos? Você está satisfeito, não está? Então, acredito que o fortalecimento da democracia passa um pouco por isso também, por essa maior consciência, né, do eleitor, do cidadão, de reivindicar também seus direitos, de fiscalizar e também até de cumprir os deveres também como cidadão. Nós vamos perceber aqui numa pauta sobre a participação das mulheres na política como é importante o eleitor participar. Sem dúvida. E um outro fator importante, né, que está em discussão no próprio país, nós tivemos aí um aumento do fundo eleitoral, também partidário, para o financiamento público das campanhas, né? É um tema bastante polêmico que traz dois modos de se pensar e de se agir, né? Há quem seja totalmente contra o dinheiro público para você financiar a campanha, defende-se o dinheiro privado, mas por um lado o dinheiro privado ele faz com que você depois tire aquele dinheiro, investimento, né? Mas por outro lado também às vezes você tem o excesso do que acontece no financiamento público. Qual é o seu pensamento a respeito? Olha, Robson, nós tivemos uma grande mudança no país que foi a proibição das doações empresariais, né? O STF declarou inconstitucional a lei que autorizava essas doações. A partir daí, a classe política reagiu criando mais um fundo, já existia um fundo partidário e criou o Fundo Especial de Financiamento Eleitoral. Para você ter uma ideia, no ano 2018, esse valor do Fundo Especial de Financiamento de Campanha chegou a 1,7 bilhões de reais. Somados a mais 888 milhões, nós tivemos para além de 2 bilhões de reais de recursos públicos do orçamento pagos por todos investidos em campanhas. Do ponto de vista dessa grande quantidade, eu acho inclusive um excesso, né? Até porque não se debateu tanto com a sociedade esses valores. Para você ter ideia, agora em julho foi aprovado, foi autorizado através de um parecer já no Congresso, mais do que a duplicação desse Fundo Especial de Financiamento. Então, há uma previsão para que se chegue a mais de 3,7 bilhões de reais na eleição de 2020. É muito dinheiro público destinado a campanhas, ainda mais num contexto de crise. Nesse ponto, eu critico o excesso e a falta de debate com a sociedade. É evidente que a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, quando em votação, é que vão deliberar se realmente esse valor será confirmado. Mas a tendência, como vimos na eleição passada, é que seja aprovado, já que, de certo modo, é um financiamento em prol dos próprios políticos nas eleições de 2020. Com relação a eleição, inclusive, é mais custosa a eleição municipal também, né? Há quem diga, embora a legislação venha tentando reduzir, né, os custos já nas mini reformas anteriores. E tratando ainda da sua pergunta em relação ao financiamento particular, eu acredito que a Lava Jato demonstrou esse ciclo vicioso em que grandes empresas doavam. Com essa vedação, a tendência foi reduzir.
Há um ponto positivo no financiamento particular, na minha opinião, porque o eleitor que tem empatia pelo partido, pelo candidato, ele pode doar na forma da legislação, que há uma limitação quanto às doações, por exemplo, né? Até, por exemplo, 10% dos seus rendimentos brutos auferidos no ano anterior. Então, há também toda uma identificação e uma fiscalização desses recursos. Acredito que o mais importante que a sociedade, já em 2020, deve atentar para onde será destinado esses recursos bilionários. Eu acho que essa que é a grande questão, porque se você permanece com financiamento de empresa, nenhuma empresa, no momento que a gente vive no país, vai ser boazinha e não pega esse dinheiro para a campanha. Isso não existe, esse dinheiro de alguma maneira vai voltar. Né? Então é melhor que seja um financiamento público. Agora o problema é que não se pode fazer um estardalhaço com dinheiro público, sem regra, sem saber como vai aplicar, quem vai aplicar, de que maneira vai aplicar. Isso é que é grave, que precisa ser discutido. E também não pode entupir de dinheiro e deixar a turma torrar sem ter nenhuma regra, sem prestação de contas, que é o que a gente vê. Isso é um problema sério. Por outro lado, se a gente coloca só o financiamento privado, vamos dizer assim, o cidadão é rico, tem dinheiro, ele vai bancar a campanha dele. Porque não existe. Tem um fato muito positivo, que você realmente conseguiu reduzir muito o custo da campanha, isso é maravilhoso. Mas toda campanha tem custo. E de alguma maneira ele precisa ser pago. Ele vai ser pago oficialmente com dinheiro público fiscalizado e controlado, ou vai ser pago de um jeito para depois se tirar de outra forma. Então, acho que essa discussão é importante para a gente tratar com a população, né? Exato. Eu acrescento ao seu comentário, Robson, a questão do dinheiro informal também, né? Principalmente aquele que é usado para comprar voto, caixa 2, 3 agora, 4, né? É onde a fiscalização deve aumentar de toda a sociedade. Por outro lado, a gente também vê com grande preocupação já para as eleições de 2020, já que houve mais do que duplicou esses recursos públicos para a campanha. Tanto o Supremo Tribunal Federal como o Tribunal Superior Eleitoral decidiram que 30% desses recursos devem ser destinados a pelo menos um dos gêneros, que na prática acaba sendo as mulheres, né? Então, já nas eleições anteriores e nas próximas, nós teremos 30% desses recursos bilionários destinados às candidaturas femininas. E aí é onde entra o problema das candidaturas femininas laranjas. Muitas vezes se utilizam mulheres apenas formalmente para usa cumprir, só o nome da mulher, só né? o nome para dizer que cumpriu. Muitas vezes nenhuma delas tem qualquer único voto, até o próprio voto delas, ou são votos baixíssimos, né? E isso acaba engendrando um desvio de recursos para aspectos particulares, ou até para candidaturas masculinas, ou até mesmo candidaturas masculinas também desviando recursos para interesses particulares. Então, a sociedade precisa estar muito atenta a isso. Isso aconteceu, inclusive está sob investigação, inclusive com o partido do atual presidente Jair Bolsonaro, né? Que pegou algumas mulheres, usava o nome e ela repassava o dinheiro de volta para os homens serem candidatos, né? Um tipo de situação, inclusive com lavagem de dinheiro, né? Você usando nota fiscal fria, que aí não pode, esse tipo de coisa tem que ser fiscalizado e punido, né? Eu digo até, Robson, que esse é um problema antigo, tem se intensificado por causa desse aumento de recursos públicos, né? Muitos partidos têm enfrentado essas investigações e nós temos um estudo muito sério de pesquisadoras do Reino Unido, a Willy Gatto e a Malu, em que elas identificam a grande probabilidade de ter aumentado esse número de candidaturas laranjas femininas, né? Onde elas confrontam dados oficiais do TSE, do IBGE e principalmente dos números eleitos. Só para registrar aqui, Robson, para vocês terem uma ideia, você pré-candidata nas eleições de 2020, você que é mãe, mulher, avó, esposa, nós temos aí uma situação muito gritante, onde cerca de 30% das mulheres que registraram as suas candidaturas, apenas 3,16 foram eleitas, ou seja, 290 mulheres foram eleitas nas eleições de 2018, apesar de tantos recursos. E houve uma melhora, né, comparada a 2014, então ainda há muito o que se fazer. Como é que a gente descobre ou percebe que uma candidatura de uma mulher é uma candidatura laranja? Porque, de fato, vai ter aquela pessoa, a mulher ou o homem, mas vamos considerar que é mulher, que se candidatou, se esforçou e teve muitos votos. Ou se esforçou, teve uma quantidade mediana de votos, ou também se esforçou bastante e não teve quase nada de voto. Como é que a gente diferencia isso de uma candidatura que se viu só de fachada? Muito bom. Olha só, Robson, o Ministério Público ele vai direto naqueles casos mais graves, né? Então, quando ele verifica que mulheres receberam recursos públicos e sequer tiveram o voto dela, ou seja, nenhum voto, já é uma grande suspeita. Teve nem o voto do pai, da mãe, do filho, está difícil. De que houve aí uma irregularidade. E aí ele vai identificando outros aspectos, não é só o único da eleição ou não, de o voto ou não, até porque tem casos também de desistência. Mas aspectos como a inexistência de campanha, a inexistência de gastos reais, denúncias que podem
podem ser feitas pela população. Então, tem uma série de elementos que podem caracterizar a existência da candidatura laranja, né? Inclusive, nós estamos pesquisando no nosso doutorado, uma pesquisa de doutorado, exatamente como preventivamente, através do compliance eleitoral, evitar que essas candidaturas sejam caracterizadas como laranjas. E o que é compliance eleitoral? O compliance é uma série de técnicas que são utilizadas preventivamente, aplicadas a pessoas, partidos, candidatos, para que antes, né, se regularize, se coloque em conformidade com a legislação eleitoral. Então, a checagem prévia, interna e corretiva, no caso das candidaturas laranjas femininas, nós faremos uma série de checagens jurídicas e uma espécie de um parecer jurídico atestando, né? E aí nós sugerimos, inclusive, uma espécie de selo compliance eleitoral, onde num parecer jurídico nós justificamos e comprovando que aquela candidatura cumpriu toda a legislação eleitoral. É uma forma de blindar com uma camada extra juridicamente aquela candidatura, mas também do ponto de vista do eleitor, ele pode verificar qual a candidatura tem compliance e a que não tem, ou seja, que tem mais chance, vamos dizer assim, de prosperar juridicamente e as que, evidentemente, podem sofrer algumas cassações, como a gente tem visto aí em vários casos. Na sua avaliação, as mulheres se candidatam e se elegem menos do que os homens porque têm menos vontade de participar da política ou porque têm menos oportunidade de participar da política? Olha, Robson, eu acho que é um contexto de vários aspectos. Tem um aspecto cultural, tem os aspectos financeiros, né? Tem os aspectos de uma cultura, uma política predominantemente masculina. Para você ter ideia, nós temos dados do IBGE de 2018, 51% da população brasileira é feminina, ao passo que nós vimos há pouco apenas 290 mulheres foram eleitas nas eleições de 2018. Então, há um descompasso muito grande e eu acredito que isso é muito mais cultural, né? Porque realmente a política ela barra essas representatividades femininas, mas há muita luta e o Rio Grande do Norte é exemplo disso. Nós tivemos a primeira mulher a votar no Brasil, Celina Guimarães em Mossoró, tivemos uma primeira prefeita em Lages, nós tivemos Nízia Floresta lutando também por várias causas femininas. Então, de fato, há esse aspecto cultural, o aspecto jurídico está melhorando, mas precisa a sociedade valorizar cada vez mais as mulheres. Muito bem. Bom, quero agradecer a participação do professor Daniel Monteiro, professor da UFRN de Direito Eleitoral. Muito obrigado pela sua presença e esclarecimentos no Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo e receba o kit de produtos Lucena e também de produtos Sinhá Maria, né? Aqui para você aproveitar com seus amigos e família. Tem tapioca, tem castanha, tem tudo aqui, tá? Muito obrigado. Tá a refeição completa. Tá ótimo. Tá dobrado. Muito obrigado. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão. Continue ligado na Band Natal. Vem aí o Nordeste Urgente, Luiz Almir. Um grande abraço e até amanhã.